Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, damos início a este estudo da Palavra de Deus. O título é Espetáculo ao Universo. E antes de entrarmos diretamente no título do tema de hoje aí, que faz menção a 1 Coríntios 4:9, que nos fala sobre isso, eu gostaria de trazer aos irmãos, de certo modo, uma parábola contemporânea. Gostaria de trabalhar com uma comparação com os irmãos. E eu lembro que há muitos anos atrás eu já apresentei esse assunto, que foi baseado num artigo do Michelson Borges, que ele publicou em 2018, então 4 anos atrás, falando o que Meghan teve que deixar para trás ao se casar com um príncipe. Então vinha sendo analisado vários requisitos, várias normas que teriam que ser seguidas. Alguns comentários que vão ser vistos aqui ao decorrer do artigo, que é de 4 anos atrás, são interessantes porque, tendo em vista o desenrolar dos acontecimentos, se for ver, foi em pouco tempo se deram, né? De fato, nós vamos enxergar algumas coisas um pouco diferentes. Justamente eu queria trabalhar com as conclusões que podemos tirar a essa altura. Aqui diz o seguinte: ao se casar com Henry Charles Albert David, mais conhecido como Harry, a atriz norte-americana Meghan Markle recebeu o título de Duquesa de Sussex e, de certa forma, passou a viver um conto de fadas, desejado por muitas mulheres em todo o planeta. O que talvez muitas não saibam é que, pelo fato de agora fazer parte da realeza britânica, Meghan terá que abrir mão de muitas coisas. O que, ao que tudo indica, ela fez com muita satisfação. Veja algumas dessas coisas que a moça terá que deixar para trás e como essa escolha dela nos faz pensar em nossa cidadania celestial. E agora vamos ver alguns tópicos que são trazidos aqui por este artigo. Casada com o príncipe Harry, Meghan terá os holofotes sempre voltados para sua família. Ela estará constantemente sujeita a críticas ou elogios, dependendo de suas atitudes. Assim também é a vida de quem decide servir ao Rei Jesus e fazer parte de seu reino. Torna-se vitrine tanto real quanto virtual, espetáculo ao mundo tanto a anjos quanto a homens. Não vive mais para si mesmo, mas torna-se representante do reino que abraçou, mais ou menos como Meghan, que agora também representa a realeza britânica. E pelo que se pode perceber, então, ela está considerando tudo isso como um privilégio. Então aqui vem continuando comentando sobre esse fato e devemos então considerar um privilégio pertencer ao reino de Deus e aceitar as responsabilidades naturais disso e não encarar isso como um fardo. Então aqui diz que logo após anunciar seu noivado com o príncipe, Meghan também confirmou sua saída da série Suits. A duquesa de Sussex parece ter encarado sua aposentadoria precoce bem. Em entrevista ao Hello Magazine, ela comentou essa nova fase. Vejo isso como uma mudança, um novo capítulo, entende? Vale lembrar que ninguém da família real tem um emprego remunerado, que tornaria impossível sua carreira de atriz. A partir de agora, Meghan vai se dedicar às causas humanitárias. Assim, quando alguém aceita Jesus como Salvador e Senhor, inevitavelmente acaba tendo que deixar muitas coisas para trás, às vezes até uma carreira, um emprego, e faz isso por amor a Deus e para se dedicar a tarefas que não contrariem a vontade dele. Os membros da família real são representados nas redes sociais através do perfil oficial do Palácio de Kensington. Por conta disso, Meghan excluiu sua conta no Instagram e seu blog The Tig. Além disso, a duquesa de Sussex deve evitar selfies, um estilo de fotografia não aprovado pela rainha Elizabeth II. De maneira semelhante, os filhos de Deus somente postam fotos e conteúdos aprovados o quê? Pelo seu rei. Cristãos devem ser modestos, discretos e focados.
evitando divulgar ou curtir, compartilhar qualquer conteúdo que não edifique, que deixe uma impressão ruim a seu respeito e que não contribui em nada para o bem. Como acontece com a família real, cristãos devem se preocupar com o seu bom nome e com o nome de seu rei. Pergunto sempre, será que o meu rei aprovaria esse tipo de conduta? Será que ele aprovaria esse conteúdo que estou consumindo ou desejo partilhar? Diz ainda que há diretrizes rígidas sobre o que é aceitável para alguém da realeza usar e o que não deve vestir. Algumas cores devem ser evitadas e calças estão fora de questão. Apesar de ter uma personalidade forte, Meghan dificilmente terá como fugir das regras mais tradicionais. A duquesa vai precisar adotar roupas mais conservadoras, como saias e vestidos abaixo dos joelhos. Por respeito à sua função e principalmente à realeza, Meghan terá que mudar seu guarda-roupa e adotar roupas decentes e distintas. Então, isso mais uma vez nos traz uma lição também a cada um de nós e pensarmos se honramos o nome de Deus com a nossa roupa, com o que está em nosso guarda-roupa. Será que o que vis faz com que as pessoas tenham bons pensamentos a meu respeito e a respeito daquele a quem afirmo servir? Se Meghan terá que mudar seu guarda-roupa por respeito à sua função, quanto mais deveriam levar a sério esse tipo de coisa que eles consideram embaixadores de Jesus e de seu reino. No passado também, Meghan costumava se posicionar quando o assunto era política. Durante as últimas eleições dos Estados Unidos, ela chegou a postar uma foto de Hillary Clinton no Instagram com a legenda "Eu estou com ela". Ela também se opôs ao Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Porém, agora ela terá que ser muito mais discreta e prudente, pois os membros da realeza não têm permissão para expressar opiniões políticas em público. O cristão também procura ser prudente quando o assunto é política e outros temas delicados e polarizantes. Afinal, o maior propósito de um filho de Deus é pregar o evangelho e alcançar todas as pessoas, de todos os credos, de todas as posições políticas. Se for partidarista, o cristão poderá fechar muitas portas. Por isso, ele imita seu rei, que quando esteve aqui não se envolveu em questões políticas, pois seu reino não é deste mundo. Cumpriu suas obrigações de cidadão, mas deixou com César os assuntos que pertenciam a César. Esse é um ponto também interessante que coaduna perfeitamente com o que Ellen White fala sobre este tema, da problemática então de se criar divisões mesmo internas na igreja por questões políticas, ou então que isso venha afugentar alguém ao pregarmos o evangelho. O mais importante de tudo, sabemos que é a salvação das almas. Existe um espaço para questões relacionadas a questões civis, questões de nós como cidadãos deste mundo, tem um espaço, mas esse deve ser trabalhado com bastante cautela, cuidado, como foi visto aqui, de maneira que não venha a haver um isolamento. É interessante que realmente naquela frase célebre de Cristo, tantas vezes repetida, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nos coloca justamente o conceito que mais tarde se desenvolveu da chamada separação da igreja e o Estado. César, as coisas civis com a autoridade civil, assuntos religiosos com as autoridades religiosas, e uma não influir diretamente com a outra. Dessa maneira, nós, de fé adventista, estamos então de acordo com a ideia de um Estado laico. Mas, infelizmente, também mesmo essa designação da separação da igreja e Estado, um Estado laico, o qual defendemos, o qual não promoverá uma religião, uma denominação religiosa específica, o Estado não pode fazê-lo. Muitas vezes as pessoas ficam contentes, parece, quando é justamente um governo que não é cristão que está no poder, e esse não é o ponto. Aí existe uma distinção também que devemos ter em mente
entre o que é Estado e o que é governo, que é algo provisório e temporário, e a alternância de poder e assim por diante. Então, todos esses nuances, é importante o cristão ter um aprofundamento e entender qual que é o seu papel. Não é prestar o serviço para um político, mas sim, nem porque um político defenda uma pauta, agora nos eximiremos de defender um princípio que é cristão. E muitas vezes alguns temem, isso no meio adventista ocorre muito, muitas vezes se teme quando é um governo mais conservador, mais ligado de alguma maneira à religião. E nesse caso é temido. Se vê então até a possibilidade então de finalmente a lei dominical ser aprovada, por exemplo, pensando-se até no contexto primeiramente dos Estados Unidos. E não se teme quando é um governo mais secular, como não houvesse perigos, como houvesse perigo de um lado apenas e não do outro. E na realidade, basta lermos o que é relatado nas profecias, o que é dito no grande conflito, e nós veremos que esta questão mesmo da lei dominical será uma questão que suprapartidária, ou seja, unirá todos neste propósito. Haverá que apenas um pequeno povo que se oporá a essa maré geral de pessoas, então, das mais religiosas e conservadoras até aquelas mais seculares. Todos verão uma vantagem, um avanço civilizatório com a aprovação de certas leis que atentarão, na realidade, o quê? Contra a liberdade de consciência. Aqui está o grande conceito fundamental por trás de tudo isso, o qual é o principal conceito que devemos defender. Quando Lutero, então, se coloca diante da Assembleia de Worms e diz, então, que não poderia se retratar, ele sequer estava simplesmente dizendo que ele estava certo, mas ele dizia mais, que ele não poderia se retratar contra o quê? A sua consciência. A menos que eu seja convencido pela boa razão, pelas escrituras, não posso ir violar a minha própria consciência. Então, de fato, é este o princípio que nos fundamenta hoje nas nossas posições. E continuando aqui, diz também que as mulheres da família real não podem ficar com as pernas cruzadas como Meghan costumava fazer antes do casamento. Existe um manual de etiqueta para evitar fotos constrangedoras. O estilo Dutch Slant é o modo encontrado por mulheres para evitar que partes íntimas corram o risco de ser expostas. Em vez de cruzar as pernas, elas sentam com os joelhos juntos e os tornozelos cruzados. Os cristãos também devem se preocupar com esse importante aspecto comportamental, a decência. Assim como ocorre com as mulheres da realeza, as mulheres cristãs farão de tudo para preservar sua dignidade, feminilidade e discrição. Aqui chega a falar então até da questão das cores que pintam as unhas, que devem ser apenas em tons bem claros e bem singelos, não pode haver nada muito berrante. E aqui mais adiante diz um outro ponto interessante. Assim como os demais membros da realeza britânica, Meghan é orientada a nunca comer lagostas, mexilhões e camarões. O motivo? O alto risco de doenças que podem ser transmitidas por esses alimentos. Além dos frutos do mar, eles também são aconselhados a evitar carnes raras e água da torneira, enquanto viajam para o exterior. Os cristãos que levam a sério os conselhos de saúde dados por Deus na Bíblia, curiosamente também não comem certos tipos de alimentos, não ingerem bebidas alcoólicas, não fumam, não usam drogas, e fazem isso não apenas para evitar doenças, mas também para ter uma mente clara a fim de se manterem conectados com o seu rei. Finalizando aqui, diz que é bonito ver como os britânicos respeitam sua rainha e seus nobres. Também é interessante notar como Meghan Markle abriu mão de tanta coisa por amor a seu marido
e por seu respeito à instituição do qual ela faz parte. Por amor, ela não considera suas obrigações um fardo, na verdade sente-se honrado e feliz. Essa também deveria ser a atitude de todo cristão, sentir-se honrado por pertencer ao reino de Deus e feliz por poder fazer a vontade de seu rei. 4 anos depois, e aqui a gente não precisa entrar em tantos detalhes, mas basta sabermos que houve um rompimento com a família real, o próprio Harry teve que se afastar também, e vemos então que aquilo que parecia algo que perduraria não aconteceu. Houve então uma renúncia daquilo de volta. Nós vemos isso na experiência cristã também muitas vezes. Podemos até comparar um caso com o outro, da própria Kate Middleton, que então se adaptou e se estabilizou dentro daquele sistema, daquela tradição que carrega a realeza britânica. Sem entrar no mérito do valor ou não de estudo, mas é importante como comparação nós notarmos que muitos então entram com entusiasmo também para a vida cristã. E no entanto, mais adiante o que ocorre? Acha muito difícil, um fardo, e agora quer remover essa condição. Vamos a alguns textos aqui, primeiramente em Mateus 24, os versos 12 a 13. No sermão profético de Jesus, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Essa nunca foi a mensagem bíblica. Apesar de alguns conceitos, alguns que falam da perseverança dos santos, que é impossível eles caírem da graça e coisas do gênero, também aqueles que caem não podem retornar, tudo isso é antibíblico. Totalmente contrário ao que a Bíblia ensina. E mesmo os que em determinado momento retrocedem, podem então voltar a Deus enquanto houver tempo de graça. Vamos para o próximo texto agora em 2 Coríntios, capítulo 1 e o verso 13. Diz assim: porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis, e espero que também até ao fim as reconhecereis. Não basta a fidelidade no presente, não basta o reconhecimento hoje do que é certo, deve haver a perseverança até o fim. 2 Timóteo 3, os versos 14 a 17 fazem menção à própria experiência de Timóteo e Paulo então lhe aconselhando. E o conselho de Paulo se aplica a cada um de nós, em especial aos mais jovens, aqueles que, tal como Timóteo, tiveram a oportunidade, inclusive, o quê? De uma educação religiosa, desde os primeiros anos. Aqui diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, através das Escrituras, que são divinamente inspiradas, temos um padrão moral. Essa é a nossa regra de fé e prática. Aqui há o ensinamento proveitoso, a repreensão, a correção que precisamos, a instrução em justiça, de modo que vamos construir um caráter à semelhança de Deus. Vamos agora para Hebreus, capítulo 3, verso 14.
porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. No verso agora, no capítulo 6, os versos 11 e 12. Olha que texto maravilhoso, diz assim: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Cuidemos para que, ao decorrer da nossa carreira cristã, se perda essa perca do vigor inicial, o primeiro amor, e assim começa-se a não valorizar mais aqueles princípios, tudo que foi aprendido, ensinado, começa a se questionar tudo. Cuidemos então para não dar ocasião a Satanás tomar parte em nossos pensamentos e dessa maneira nos mover da convicção que encontramos através do estudo aprofundado, individual, pessoal que fazemos das Escrituras inspiradas. Aqui no capítulo 10 de Hebreus agora, os versos 19 a 25, que bela exortação à ousadia e à santidade que encontramos neste texto. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aqui nós vemos a necessidade dessa fé, que faz entrarmos pela fé o quê? Diante do trono de Deus no santuário celestial. Pedirmos então o quê? Por misericórdia diante de Deus. Vemos que essa esperança deve ser abundante em nós. Se nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, devemos crer o quê? Que Ele já nos perdoou. E indo agora ao tema principal, 1 Coríntios 4:9, que já foi mencionado, a última parte desse verso de 1 Coríntios 4:9 nos traz algo muito significativo, porque diz assim: pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. No original, no grego, temos a palavra teatron, aonde está espetáculo. Daí que vem o termo teatro que nós usamos. Então aqui está realmente falando como se estivesse diante de uma cena, de um show, de um espetáculo. E agora fala o mundo. O que é esse mundo? No original é cosmos. Então podemos entender que faz referência ao universo. Diante de todo o universo, diante dos anjos celestiais, diante dos seres humanos aqui na terra, diante dos seres não caídos de outros mundos, nós servimos o quê? De espetáculo. E sobre isso, a mensageira do Senhor fala bastante. No comentário bíblico, volume 6, página 1084, ela escreve: nossa obra para este tempo não deve ser feita por linguagem persuasiva de sabedoria humana, como as que eram usadas pelos oradores pagãos para obter aplauso,
falem em demonstração do Espírito e com o poder que só Deus pode comunicar. As verdades probantes para este tempo devem ser proclamadas por homens cujos lábios foram tocados por uma brasa viva do altar de Deus. Tal pregação estará em decidido contraste com a pregação que se ouve normalmente. Os mensageiros fiéis enviados por Deus são um espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens, não porque se coloquem em posições elevadas, mas porque mostram que são fortalecidos e ajudados pelo Espírito. Então, realmente, há essa obra de anunciar as verdades testes, as verdades probantes para o nosso tempo, as que cada alma vai ter que decidir se ao lado de Deus ou de Satanás. E elas devem ser proclamadas de maneira, o que diz? Distinta aos que os grandes oradores pagãos faziam ou que muitos pregadores populares hoje fazem. Não é pela persuasão humana, mas sim pelo poder que vem do alto. No Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 520, como um povo somos minoria, não somos populares. Nossos inimigos estão nos espreitando para atraiçoar-nos e arruinar nossa vida. Eles não apreciam nossos motivos, interpretam mal nosso zelo sincero e nosso intenso desejo de que os outros vejam e compreendam a verdade, para que possam fazer a vontade de Deus, obedecendo a todos os seus mandamentos. Diante dos homens aqui nessa terra, não vamos nos enganar, somos espetáculo também, quer queiramos ou não. E ocorre que muitas vezes é julgado que de maneira negativa as nossas intenções, aqui diz o texto. Não apreciam os nossos motivos e assim é questionado. Diante disso tudo, nós devemos entender, ficar bem claro diante de nós, que a nossa influência diante das pessoas é muito maior do que a gente sonha. A gente pensa que, não sou ninguém. Mas o nosso bom exemplo ou mau exemplo influi em mais vidas do que nós imaginamos. Muitas vezes, depois de muitos anos, uma circunstância atípica que nós temos um pequeno vislumbre de quanto que nós afetamos aquela pessoa, para o bem ou para o mal. Cheiro de vida para a vida ou cheiro de morte para a morte. Na página 525, nos destaca o seguinte ponto, muito importante isso. Nunca, nem por um momento, deixar a outros a impressão de que seria proveitoso ocultar sua fé e doutrinas dos descrentes, temendo não serem altamente honrados se seus princípios forem conhecidos. Na página seguinte diz, não é hora de nos envergonharmos de nossa fé. Somos um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Todo o universo está observando com inexprimível interesse para ver a obra de encerramento do grande conflito entre Cristo e Satanás. Num tempo como este, justamente quando a grande obra de julgamento dos vivos está para começar, deveríamos permitir que ambições não santificadas tomem posse do coração? O que pode haver de mais valioso para nós agora, excetuando-se ser encontrado leal ao Deus do céu? O que pode ser de algum valor real neste mundo, quando estamos no limiar do mundo eterno? Mas haveria muitos que iriam querer esconder esta fé. No Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 144, Mensageiro do Senhor diz assim, foi-me apresentado um grupo com o nome de Adventistas do Sétimo Dia, o qual estavam aconselhando que a bandeira ou sinal que nos torna um povo distinto não deveria ser salientada de maneira
tão chocante, pois pretendiam que esse não seria o melhor método para assegurar êxito a nossas instituições. Não estamos, porém, em tempo de arriar nossa bandeira, de nos envergonharmos de nossa fé. Esta distintiva bandeira, descrita nas palavras: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus, e a fé de Jesus, Apocalipse 14, 12, deve ser levada através do mundo até o fim do tempo de graça. Ao passo que devem ser aumentados os esforços para avançarmos nos diferentes lugares, não devemos esconder nossa fé para assegurar mais apoio. A verdade deve alcançar as almas prestes a perecer, e caso ela seja de algum modo oculta, Deus é desonrado, e sobre nossas vestes se encontrará o sangue dos perdidos. É muito sério, então, o que é dito aqui contra essa classe que quer o quê? Minimizar, diminuir as diferenças, para então ter uma obra evangelística o quê? Mais bem sucedida. E aqui diz então que Deus é desonrado, e se nós não dermos as mensagens o quê? Para esses dias, a verdade presente, se não for dada, o sangue dos perdidos estará sobre nossas vestes. Fundamentos da Educação Cristã, página 289, declara para nós: há na igreja muitos cujo coração pertence ao mundo, mas Deus insta com os que pretendem crer na verdade avançada a que se ergam acima da presente atitude das igrejas populares de hoje. Onde está a abnegação? Onde está o ato de levar a cruz que Cristo disse deveria caracterizar os seus seguidores? O motivo por que temos tido tão pouca influência sobre os parentes e amigos descrentes é havermos manifestado em nossas práticas pouca diferença decisiva das práticas do mundo. Os pais precisam despertar e purificar a alma pela prática da verdade em sua vida familiar. Quando atingirmos a norma que o Senhor deseja que atinjamos, as pessoas mundanas considerarão os adventistas do sétimo dia como extremistas esquisitos, singulares e austeros. Somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Então, de fato, por fim, isso acontecerá, será inevitável, visto o contraste. O mundo indo o quê? Cada vez para uma moral mais baixa. Em contraste, a igreja de Deus deve o quê? Avançar em santidade. E o contraste, então, será muito forte. Trazendo aqui 2 pontos práticos sobre essa questão. Primeiro, na parte do vestuário. Mensagem aos Jovens, página 353, tem um texto da Review Herald de 17 de novembro de 1904. E a postura equilibrada da mensageira do Senhor nos mostra de uma maneira bem resumida nesse texto o que é pedido de nós. Não desestimulamos a correção no vestuário. O bom gosto não é para ser desprezado nem condenado. Nossa fé, caso seja vivida, levar-nos-á a ser tão simples no vestir e tão zelosos de boas obras que nos assinalaremos como peculiares. Mas, quando perdemos o amor da ordem e do asseio em nossas roupas, deixamos virtualmente a verdade, pois esta nunca degrada, antes eleva. Quando os crentes são descuidados no trajar, vulgares e rudes de maneiras, sua influência prejudica a verdade. Somos, disse o inspirado apóstolo, feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Todo o céu está notando a influência diária que os profetas seguidores de Cristo exercem no mundo. Um gosto apurado, um espírito
culto, revelar-se-á na escolha de um traje singelo e decente. As jovens que rompem com a escravidão da moda serão ornamentos na sociedade. A que é simples e despretensiosa no trajar e nas maneiras, mostra compreender que a verdadeira mulher se caracteriza pelo valor moral. Quão encantadora, quão interessante a simplicidade no vestir, a qual na graça se pode comparar às flores do campo. Vejamos que o vestuário muitas vezes é o índice da pessoa, o cartão de visita, e é dito sobre isso do crente então não ser descuidado no seu trajar. E também nos fala o quê? Outra manifestação, logo de cara numa pequena conversa, você notará se a pessoa é de rudes ou vulgares maneiras ou não. Se assim for, isso será o quê? Em prejuízo da influência que a verdade poderia exercer sobre aquela pessoa. Encontramos aqui a realidade dessas jovens, ainda que elas se preocupem com bom gosto, com a correção no vestuário, tenham um espírito culto, ou seja, cultivaram o conhecimento, elas têm algo a mais a oferecer do que uma mera exposição exterior. Elas então não estarão na escravidão da moda, mas toda essa junção de um traje correto levará elas a serem consideradas o que? Ornamentos na sociedade. De fato, mostrará o verdadeiro valor de uma mulher que não se caracteriza simplesmente numa beleza física, exterior ou mesmo artificial, mas de fato pelo valor moral que deve haver nela e ser julgada dessa maneira, o seu caráter, a sua personalidade. A beleza que ela vai expor então será o quê? Uma beleza natural, semelhante ao que é visto na natureza. E o outro tópico prático para nós analisarmos é esse texto do Conselho sobre Saúde, página 575, também está no Conselho sobre Regime Alimentar, página 382, foi publicado na Review Herald de 27 de maio de 1902 e nos diz assim: se os adventistas do sétimo dia pusessem em prática o que professam crer, se fossem sinceros reformadores da saúde, seriam realmente um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens, e revelariam um zelo bem maior pela salvação daqueles que ignoram a verdade. Maiores reformas devem se ver entre o povo que professa aguardar o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve efetuar entre nosso povo uma obra que ainda não se fez. Há pessoas que devem ser despertadas para o perigo de comer carne, que ainda comem carne de animais, pondo assim em risco a saúde física, mental e espiritual. Muitos que são agora só meio convertidos quanto à questão de comer carne, sairão do povo de Deus para não mais andar com ele. Texto muito pesado que nos traz diante daquele cenário de muita incredulidade, o Israel moderno repetindo a história do Israel antigo e não querer aceitar o bem que Deus queria oferecer. O maná enviado para o Israel moderno foi justamente a luz da reforma de saúde, a habilidade, o tato para a arte culinária, de maneira que não precisasse de certos alimentos prejudiciais. Se destaca aqui, então, a carne e o perigo que ela acarreta, não a nível apenas da saúde, mas também a nível mental e a nível espiritual também. Por fim, é dada essa sentença dos meio convertidos não perdurarem no meio do povo de Deus, os meio convertidos quanto à questão de comer carne. Gostaria de trazer agora
Mais um texto bíblico maravilhoso de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24. Mais uma comparação que é feita. Paulo, então, levando em consideração os esportes que eram praticados na antiga Grécia, entre os romanos também, e ele trabalha isso para fazer um paralelo com a luta cristã. 1 Coríntios 9, 24 ao 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ellen White comenta sobre isso no Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 34, também presente no livro Temperança, 144, a sua página. Diz assim: multidões pelo mundo estão testemunhando essa partida da vida, a luta cristã. Isso não é tudo. O Rei do Universo e as miríades de anjos celestiais são espectadores dessa corrida. Estão ansiosamente observando para ver quem serão os vitoriosos a obter a coroa de glória que não murcha. Com intenso interesse, Deus e os anjos celestiais anotam os esforços abnegados, sacrificados e penosos dos que se empenham na corrida cristã. A recompensa dada a cada homem será de acordo com a perseverante energia e fiel zelo com que cumpre sua parte na grande competição. Nos jogos mencionados, somente um estava seguro do prêmio. Na peleja cristã, declara o apóstolo: pois eu assim corro, não como uma coisa incerta. Não devemos ficar desapontados no final da corrida. A todos que concordam plenamente com as condições da palavra de Deus e têm a percepção de sua responsabilidade em preservar o vigor físico e as atividades do corpo, de modo que tenham mente bem equilibrada e moral saudável, a corrida não é incerta. Eles podem ganhar o prêmio e conquistar e usar a coroa de glória imortal que não desvanece. Então, é lindo esse texto e vemos que não é uma competição. Nós aqui, irmãos de fé, não estamos competindo uns com os outros para alguns se classificarem e outros não, porque tem vagas limitadas, tem um vitorioso ou poucos vitoriosos. Todos nós, se quisermos, podemos sair vitoriosos dessa competição. Então aqui é maravilhoso vermos que o objetivo é o quê? Concordarmos plenamente com o que a palavra de Deus nos diz. Ter uma percepção o quê? Da nossa responsabilidade em preservar o quê? Vigor físico e atividades do corpo, de modo que tenham mente o quê? Por consequência, equilibrada e moral saudável. Aquilo, então, que o corpo sente, a mente se ressente. Aquilo que a mente sente, o corpo ressente. Tudo está interligado e nós vemos que isso influenciará espiritualmente. A nossa moral será saudável ou não, dependendo de como nós lidamos com a nossa vida de maneira o quê? Integral. O último texto aqui do Comentário Bíblico, volume 6, página 1088, nos dá a seguinte admoestação. O cristão é um espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Singular? Sim. Ele tem um caráter singularíssimo, peculiar, porque sua vida é moldada à semelhança divina. Os habitantes dos mundos não caídos e do universo celestial estão observando com intenso interesse o conflito entre o bem e o mal. Eles se regozijam
à medida que as sutilezas de Satanás, uma após outra, são discernidas e enfrentadas como está escrito. Assim como Cristo as enfrentou em seu conflito com o ardiloso inimigo. Toda vitória ganha uma pedra preciosa na coroa da vida. Todo o universo celestial exultará no dia da vitória. As harpas dos anjos produzirão a mais preciosa música, acompanhando a melodia da voz. Irmãos, quando nós lemos esses textos, imaginemos então agora essa figura do teatro, como vimos, uma peça do qual todos nós estamos fazendo parte. E é dito então que ao final da peça o que acontece? A cortina se fecha e agora pode entrar no palco quem? O diretor dessa peça. Não é o fim da história, nós não passamos por ela ainda. Estamos durante o último ato deste espetáculo. E nós notamos bem, quando percebemos isso, que os habitantes dos mundos não caídos, o universo, está observando com interesse, vendo que decisões estão sendo tomadas. Eles também não viram o quê? O final. O universo não viu o final dessa história de pecado que tem se desenrolado e aguarda ansiosamente o quê? Pela resolução. Todos nós devemos sentir esse desejo que a peça acabe logo, a cortina se feche e entre justamente aquele que está no controle de tudo. Vemos que esses habitantes sem pecado, eles se regozijam à medida que são discernidos, enfrentados, desmascarados os enganos de Satanás. Então, diante de toda essa torcida que nós temos, esses espectadores que se preocupam conosco, que querem ver o nosso bem, nós vemos então como que nós muitas vezes por pouca coisa trocamos o céu. Temos um Deus que ele sim, em determinado momento deste espetáculo, ele entrou em cena. Não em sua forma divina, isso não teria como, não suportaríamos sequer a sua glória, seria como um fogo consumidor para nós pecadores, mas veio, encarnou, viveu uma vida de ser humano e se tornou nosso Salvador e modelo. E dessa maneira, nós devemos agora seguir o quê? As suas pegadas. Assim estaremos firmes na trajetória até o céu. Que cada um de nós tenha esse desejo em nosso coração e que até o fim possamos perseverar neste propósito. Amém. Deus quer que a nossa vida se consagre para que Ele use os dons que há em nós. O mundo então verá grandes milagres, se o Espírito falar por nossa voz. Deus quer usar os dons que nos tem dado, tornando a nossa vida uma luz, e assim curar os pobres quebrantados com nossas mãos guiadas por Jesus, através de nós, através de nós.
semente abençoada que Deus abençoou por nossas mãos. Nós somos o canal das grandes bênçãos que Deus deseja hoje derramar. Deus pode operar muitos milagres, somente se o seu povo se humilhar e orar através de nós, através de nós. Deus quer manifestar a sua glória através de nós, através de nós. Deus mostra o caminho da vitória através